Olá, gente querida, graça e paz, tudo bem com vocês? Como está, minha irmã preciosa? E você, meu irmão amado, tudo bem com vocês? Acredito que sim. E mais uma vez nós estamos aqui com muita alegria no coração, com aquele objetivo profundo que Deus pôs dentro de nós, de trazer a você a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho. E aí Paulo diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, não é a lei o poder de Deus, não é a velha aliança o poder de Deus. Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação daquele que acredita. Então nós temos que entender o seguinte, o que é esse poder de Deus? Esse poder de Deus é um conhecimento. Na medida que eu vou conhecendo o Evangelho, vou aprendendo, eu vou entrando em contato com o poder de Deus. O poder de Deus, ele anda em linha com o conhecimento, porque o poder de Deus é um conhecimento. E na medida que eu vou conhecendo o Evangelho, aprendendo, entrando passo a passo nesse conhecimento, o poder de Deus começa a se manifestar na minha vida. O poder de Deus começa a operar na minha mente, no meu coração. O poder de Deus, que é o conhecimento do Evangelho, ele vai equilibrando o meu mundo mental, vai equilibrando e pondo em ordem o meu mundo emocional. E na medida que eu vou entrando no conhecimento do Evangelho, se cumpre aquela palavra lá em João capítulo 8, que Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade, e a verdade conhecida, preste atenção, primeiro conhecer, primeiro conhecimento da verdade, depois que eu conheço a verdade conhecida me libertará. Então surge a pergunta, o que é que liberta o homem? É pôr um pouquinho de óleo ungido na testa? É fazer uma campanha de libertação? É um pastor orando, uma oração forte, amarrando coisas ou expulsando coisas? É beber um pouquinho de água que alguém diz que é uma água orada ou ungida? O que é a libertação? Como é que vem a libertação? Vem por esses meios? Não. A libertação vem pelo conhecimento. Quando eu conheço a verdade, primeiro conhecer, depois essa verdade conhecida, ela vai ter um enorme efeito na minha vida. Conhecereis a verdade e a verdade conhecida me libertará. Então o homem é liberto pelo conhecimento. Nunca esqueça isso, a sua liberdade será medida pelo teu conhecimento. Se o meu conhecimento do Evangelho é uma coisa pequena, a minha liberdade ainda vai ser pequena, eu vou ter conflitos na mente, conflitos emocionais. Mas se o meu conhecimento do Evangelho cresceu, amadureceu, a minha liberdade, a minha vida, a minha fé será uma coisa muito ampla, muito maior. Por isso que eu preciso conhecer o Evangelho, aprender o que é Evangelho, entender o que aconteceu na cruz, saber quem é Jesus Cristo, o propósito do seu sangue derramado, da sua crucificação. Porque o poder de Deus vem da cruz, daquilo que aconteceu na cruz. O Evangelho inicia-se na cruz, no sacrifício perfeito, naquele sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo. E na medida que eu vou aprendendo sobre o Evangelho,
aprendendo sobre o Evangelho, a minha vida vai adquirindo a verdadeira liberdade, sabendo que Evangelho não é Velho Testamento. O Evangelho não é a história do povo judeu, não é a velha aliança. Como eu digo todas as vezes, procura a palavra Evangelho no Velho Testamento, não existe. Procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existe, porque a igreja e o Evangelho não existiam na velha aliança. O Evangelho vem existir quando Jesus derrama o sangue dele na cruz. Ele diz, está consumado, dali para frente é que começa o Evangelho da graça de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda que na sua Bíblia está escrito Evangelho, são coisas que aconteceram antes da cruz. É o ministério terreno de Jesus Cristo. Ele veio cumprir a lei, ele veio curar os enfermos, libertar os oprimidos, fazer aquele trabalho maravilhoso, atrair as pessoas para crerem nele. Mas Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele nunca pregou o Evangelho da graça de Deus. Eu vou repetir, quando aquele jovem rico veio até ele e perguntou, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele veio interessado na vida eterna. Ele, na mente dele, por ser um judeu que guardava a lei, ele tinha esse conceito que para ter a vida eterna dependia dele. Ele achava que podia fazer alguma coisa. Por que Jesus não disse assim, olha, basta crer em mim, você vai encontrar a graça e você vai ser salvo sem fazer nada? Por que Jesus não pregou a graça para ele? Porque a graça de Deus não estava em vigor, o Evangelho não começou. Jesus ainda vai para a cruz derramar o sangue dele e dali para frente vai começar o Evangelho. O que Jesus respondeu para ele? Jesus apontou para a lei, sabes os mandamentos. Jesus não falou nada da graça. Sabes os mandamentos, não adulterarás, honra pai e mãe. Por que Jesus apontou a lei e não falou da fé nele, somente sobre a graça de Deus? Porque ele não foi para a cruz, a nova aliança não começou ainda. Não houve o derramamento de sangue. O Evangelho não começou, a nova aliança no sangue dele iria começar da cruz para frente. Então, meu irmão querido, minha irmã preciosa, eu sei que isso é uma coisa difícil. Eu sei que durante anos nós vivemos no meio evangélico com uma mentalidade sem conhecer o Evangelho, apesar de estar com a Bíblia na mão, e quando a gente ouve a respeito disso, é um assunto estranho, esquisito, parece contraditório. Mas tenha paciência, fala com Deus se isso é verdade. Você não precisa aceitar o que eu estou te dizendo. Mas quando você for orar, fala assim, oh, Deus, o que é o Evangelho? O que é essa graça de Deus? Quando é que começa a nova aliança? Pede para Deus com um coração sincero, que Ele vai abrir o teu entendimento. E um portal grande vai se abrir diante da tua mente, diante do teu espírito. E o Espírito de Deus vai te introduzir para o conhecimento daquilo que é o Evangelho da graça de Deus. Mas nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos lá para o capítulo de número 2. Quem sabe hoje nós terminamos o capítulo de número 2. E nós vamos fazer a leitura do verso 17 até o 21. Gálatas capítulo 2, versos 17 até o 21. Preste muita atenção naquilo que nós vamos ler. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não.
Pois se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Agora olha o que Paulo fala no verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Olha, para se viver para Deus, tem que se morrer para a lei. Preste atenção no que nós estamos lendo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, para viver para Deus. Então, se eu estiver debaixo de lei, ainda que eu esteja debaixo de muita disciplina, mas se eu estiver debaixo de lei, eu não estou vivendo para Deus, porque para viver para Deus, eu tenho que morrer para a lei. E ele continua dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E ele diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, ainda estou preso nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E agora vem a tônica da palavra de hoje, não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, presta atenção, então Cristo morreu em vão. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça, que justiça é essa? É a justiça de Deus que aconteceu na cruz. Se a justiça é mediante a lei, então a morte de Cristo na cruz foi uma coisa perdida, foi uma coisa vã. Nós vamos meditar nisso, mas vamos àquela pergunta. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com os Gálatas? Então, vamos repetir as mesmas coisas. Não diga assim, pastor, eu estou até enjoado de ouvir isso. Lá no futuro, daqui muito tempo, você vai ver como foi importante a repetição disso, entrar isso no teu espírito por revelação, na tua mente por revelação, porque lá na frente, quando o teu entendimento estiver maior, você vai ver que é fundamental entender que a lei acabou, a velha aliança acabou. É fundamental. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com eles que levou Paulo a escrever esta carta a eles? Paulo é o fundador da igreja, das igrejas da Galácia, porque era mais que uma. E o que Paulo ensinou nessas igrejas? Paulo ensinou eles a fazerem voto da lei para receber alguma bênção de Deus? Não. Paulo ensinou eles a fazerem sacrifícios que se praticavam na velha aliança para receber algum benefício de Deus? Não. Paulo os ensinou a guardar o sábado para serem salvos? Também não. Paulo ensinou eles a praticarem as festas judaicas para agradar a Deus? Também não. Paulo ensinou eles a fazerem os jejuns do Velho Testamento para agradar a Deus? Também não. Paulo ensinou eles a fazerem corrente de libertação, campanha da vitória, beber água ungida, ensinou eles a andar com óleo ungido, receber rosa ungida e um monte de invenções do nosso tempo? Não, porque Paulo sabia que isso não era o Evangelho. Então eu te afirmo, meu irmão querido, minha irmã querida, sem medo de errar, a prática destas coisas não é o Evangelho da graça de Deus, é escravidão. O Evangelho da graça de Deus não tem nada a ver com essas coisas que eu acabei de falar para você, que Paulo nunca ensinou. Mas você vê um monte de igrejas nos dias de hoje, o que mais eles falam e levam as pessoas a fazerem estas práticas que não é o Evangelho. Foi isso que Paulo ensinou para eles? Não. Então, o que Paulo ensinou? Começando do ponto principal.
Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês não produzem essa salvação. Vocês não produzem esta fé, não vem de vós, é um dom, uma dádiva de Deus. E depois Paulo anula a velha aliança e o que a carne pode produzir. Ele diz, não vem de obras para que ninguém se glorie, ou seja, essa salvação não vem de coisas que eu possa fazer, de obras que eu possa fazer, de coisas boas que eu possa fazer. Uma coisa que eu tenho que entender e deixar bem claro isso, é que para o homem é impossível cooperar com Deus, acrescentar alguma coisa junto à obra da cruz que lhe dê condições de salvação. É isso que nós temos que entender. Para o homem é impossível fazer alguma coisa que dê condições dele ser salvo. Fazer alguma obra que se equipare ou se iguale ao que Cristo fez na cruz. Que Deus olhe e fale assim, puxa, você está de parabéns, você fez isso, você merece a salvação. Então não existe nada que o homem possa fazer, absolutamente nada, que lhe dê condições de salvação. Será que você entende isso? A salvação é uma obra exclusiva do Salvador, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que executa a salvação. Jesus é o que cumpre a salvação na minha vida e a me dá gratuitamente. Ele é o Salvador. Será que você entende isso? Ele é que te salva. E o que é ser salvo? É uma pessoa, conforme diz Colossenses 1:13, 14, uma pessoa que foi liberta do império das trevas e foi transportada para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. E que ela encontra nesse reino, no verso 14 diz, no qual, estando já neste lugar, que fomos transportados e libertos do império das trevas, nós encontramos a redenção. O que é a redenção? O fim da escravidão. Se existia escravidão na minha vida, obra do diabo na minha vida, prisões, correntes na minha vida, eu fui liberto de tudo isso, liberto do império das trevas, transportados, postos no reino, e eu encontrei a redenção. Tudo que me prendia foi desfeito na cruz. Por isso que eu afirmo uma coisa contrária a essa corrente maligna que existe no meio evangélico. O homem não precisa de culto de libertação. Se ele é salvo, Jesus, o poderoso, já o libertou. O homem não precisa de imposição de mãos de um outro homem. O homem não precisa de oração forte para ser liberto. O homem não precisa de unção com óleo na testa para se tornar livre. O homem não precisa de campanha de libertação, de corrente de libertação, desta feitiçaria e macumbaria que entrou dentro daquilo que se diz igreja evangélica, prometendo libertar as pessoas. Não! Jesus já o libertou. A libertação que o crente precisa é da ignorância, de não conhecer o evangelho, de não entender o que foi feito por Cristo na cruz, de não entender que Ele é o nosso verdadeiro libertador. E a partir do momento que eu criei nele, eu fui liberto do império das trevas, liberto das prisões, das cadeias, de toda e qualquer obra do diabo, da condenação. Eu fui liberto de tudo isso.
instantaneamente, no momento que eu crio em Jesus Cristo. Só que isso acontece com as pessoas, e aí elas vão para essas igrejas da televisão, vão falar para ela que ela está cheia de demônio, que tem demônio na casa dela, que ela precisa se libertar disso, libertar daquilo, e corrente disso e corrente daquilo. Aí ela fica presa num lugar desse 10 anos procurando uma libertação. Acaba uma campanha de libertação, começa outra. Acaba uma corrente de libertação, começa outra. Ela fica 1, 2, 3, 10 anos no lugar desse, fazendo a mesma coisa. E não é despertada nela, que não houve libertação nenhuma. Ela caiu numa rede religiosa que vai pedir muito dinheiro para ela e vai manter ela escravizada durante anos e anos, procurando uma libertação que nunca vem. Que toda semana precisa fazer a mesma coisa. E ela não aprende o evangelho, não entende que ela já é uma liberta. Olha a mudança da mente. Quando uma pessoa que passou presa há anos num lugar desse ouve isso que eu estou te dizendo, é um contraste muito grande. Por quê? Porque ela foi viciada, a mente dela foi escravizada a pedir libertação o tempo todo. Ela nunca ouviu uma palavra de salvação, que já é liberta. E a mente dela é cheia de escravidão. Mas quando pela graça de Deus ela entende essa linguagem simples que eu estou falando, e Jesus Cristo abre o entendimento dela, é mudar da água para o vinho. Ela entra numa dimensão de verdade que ela não conhecia. E ela descobre que ela já foi liberta, ela já é salvo. Ser salvo é ser liberto de todas estas coisas. Isso que é ser salvo. Por fim, herdar a vida eterna. E outra coisa, Jesus me salvou, me libertou de tudo e não disse assim para mim. Vou repetir as mesmas coisas. Você tem que agora se esforçar muito, vigia, irmão, jejua, vai na igreja 10 vezes por semana, participa de todas as correntes. Olha, aqui tem uma lista de coisas que agora você tem que fazer e outra lista de coisas que você é proibido fazer. Se você der mancada em tudo isso, você perdeu a salvação. Ele não falou isso. Ele não falou, agora eu te salvei, se virem. Se der mancada, vai perder a salvação. Não, ele não falou isso. Por quê? Porque ele sabe que a salvação nós não temos condições de manter. Nós estamos presos numa natureza caída que habita o mal nela, uma natureza terrena, como Paulo diz em Romanos 6, 7, capítulo 6, uma natureza maligna. E nós não conseguimos ser crentes de uma forma perfeita. Nós falhamos todos os dias, nós erramos todos os dias, nós pensamos coisas erradas todos os dias, temos emoções erradas todos os dias, nos irritamos, perdemos a paciência, ficamos com raiva e uma série de coisas todos os dias. E não conseguimos manter a salvação. Só quem é perfeito consegue manter a salvação. E nós não somos, por causa da nossa natureza terrena. Então ele, sabendo disso, você já descobriu isso? Você já descobriu que é impossível você manter-se salvo? Ou você acha que você é bom, é muito santo, tem um jejum, as tuas correntes e campanhas de vitória, você estando fazendo tudo isso, você se mantém salvo, então você se atira em tudo isso sem parar e está salvo se estiver praticando tudo isso. Você já entendeu que tudo isso não mantém você salvo? Que você é incapaz de se manter salvo? Você já descobriu isso? Deus sabe disso. Ele sabe que você é incapaz de manter a sua salvação, que você tem defeito todos os dias. Então, por ele saber disso, ele te salvou.
e te mantém salvo. Ele te mantém salvo. Ele é o teu sustentador, aquele que mantém a fé viva no teu coração. Por isso que Romanos 8:1 diz o quê? Agora, pois nenhuma condenação existe. Para quem? Só para esta classe de pessoas, para aqueles que estão em Cristo. E como é que eu entro em Cristo? É justamente isso, quando eu crio em Cristo, fui liberto do império das trevas, transportados e postos em Cristo, no reino do Filho do seu amor, e encontrei a redenção. Então agora, pois, nenhuma condenação existe. Por que não existe condenação? Porque tudo o que me condenava, Cristo levou na cruz e foi condenado no meu lugar. Ele foi condenado no meu lugar, levou a minha culpa sobre ele, a minha dívida sobre ele. E agora me libertou. Por isso, agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no versículo 2 ele diz, porque uma outra lei entrou na minha vida, porque a lei do Espírito da vida que está em Cristo me libertou de uma outra lei, da velha aliança, da lei do pecado e da morte. A velha aliança, o Velho Testamento, o judaísmo, tinha a lei do pecado e da morte, essa lei trazida por Moisés que aponta o pecado, e quem não cumpre a lei é morte. Me libertou da velha aliança, me libertou da lei do pecado e da morte. Agora nós somos livres, isso é salvação. Por isso, meu irmão querido, minha irmã querida, Paulo escreveu e ensinou isso aos Gálatas. O que aconteceu com eles? Chegou lá os pregadores do Velho Testamento, na linguagem de hoje, aqueles que só levam a fazer campanha do Velho Testamento, voto do Velho Testamento, sacrifício do Velho Testamento, se vestem como judeus do Velho Testamento, e só vive contando história do Velho Testamento e levando a igreja a praticar a velha aliança. Essa gente entrou lá na igreja dos Gálatas. E o que eles falaram para os Gálatas? Olha, isso que Paulo ensinou, essa graça não é bem assim. Você tem que se voltar para a velha aliança, para o judaísmo, praticar os votos, se circuncidar, praticar a velha aliança, o judaísmo. Isso contaminou a mente dos Gálatas, eles voltaram as costas para a cruz. Voltaram as costas para o ensino da graça de Deus e se voltaram para a velha aliança, aquilo que escraviza, que mata. E tentando alcançar por meio da lei, aquilo que foi dado gratuitamente, de graça, através do que Cristo fez na cruz. Eles inverteram as coisas, deixaram a graça de Deus de lado e quiseram se justificar baseando em obras da lei. Então Paulo fala no verso 6 do capítulo 1 de Gálatas, estou admirado que tão depressa vocês não chegaram nem a amadurecer, tão depressa vocês, admiro que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são esses que perturbam? São esses que enchem as pessoas de fardo. São ministérios baseados na velha aliança que enchem as pessoas de fardos, de campanha, voto, sacrifício, obrigatoriedade de ser dizimista, sobe monte, desce monte, campanha do Velho Testamento. Esses são os perturbadores, porque todas essas pessoas que estão em lugares assim, elas não têm paz. Elas não encontraram a graça de Deus, elas vivem aprisionadas com medo do diabo e debaixo de um monte de obras para se fazer que nunca terminam. E esses pregadores são os perturbadores.
perturbadores que perturbam a mente e a vida das pessoas. Então Paulo fala: estou admirado tão depressa, vocês estão passando da graça, daquele que vos chamou na graça, para outro evangelho que não é outro. Mas tem alguns perturbadores que pervertem o evangelho de Cristo. Nesse quesito aqui, o que é perverter o evangelho de Cristo? É trazer toda a velha aliança e misturar com a graça de Deus, fazer essa mistura. É trazer a velha aliança e anular as coisas do evangelho da graça de Deus. Esses são os perturbadores, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter. Isso é perverter o evangelho de Cristo. Mas Paulo alerta: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado. O que Paulo está dizendo? Olha, eu preguei o evangelho da graça de Deus. Se vier até um anjo do céu, qualquer outra pessoa, apóstolo, bispo, e trouxer coisas que vêm contaminar o evangelho, trouxer ensinos da lei, prática da velha aliança, que vêm misturar e perverter o evangelho pervertido é essa mistura, onde a graça de Deus perde a pureza, onde a salvação pela graça é deixada de lado e o homem é salvo pelo seu esforço, jejum, obra, sacrifício, coisas intermináveis. Isso é perverter o evangelho da graça de Cristo. Agora, quando você liga a televisão aí na sua cidade, eu ligo aqui em São Paulo, eu vejo essa gente na televisão, essa gente fazendo fogueira santa, corrente disso, corrente daquilo, agorada, água ungida, é uma infinidade de invenções malignas. Então você vê essa gente, esses apóstolos que estão na televisão, que são mentirosos, enganadores, estão atrás do dinheiro das pessoas o tempo todo. Vai no culto deles para vocês verem o que eles pedem de dinheiro o tempo todo. A pregação para tomar o dinheiro das pessoas é 40 minutos. Quando eles vão pregar o evangelho é 5, 10 minutos. Não fala, e nem pregam o evangelho. Vão pegar textos dos Velhos Testamentos e trazer pregação que escraviza. Vocês entendem isso? Essa gente que Paulo diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho além do que temos pregado, seja amaldiçoado. Olha como Paulo usa uma expressão pesada. Paulo está dizendo que se o evangelho chegar para você de uma forma pervertida, seja amaldiçoado. Pode ser um anjo que veio do céu. Olha que grave. Se vier pregar coisa que vai além do evangelho, eu não tenho que crer, que aceitar. Eu tenho que amaldiçoar. Olha como é sério isso. Está escrito aqui, eu não estou inventando. Então Paulo escreve esta carta aos Gálatas para trazê-los de volta à sobriedade, levá-los a pensar, a enxergar que se voltar para a lei, aquilo que já acabou na cruz, viver debaixo da velha aliança, eu estou vivendo crendo numa coisa pervertida. Uma coisa pervertida. E nós estamos já várias pregações desse capítulo 2 e fizemos a leitura do verso 17 até o 21. Mas eu quero continuar a pregação passada, cujo título é Morremos para a Lei, Mortos para a Lei, e começar daqui de novo para frente para dizer que nós não podemos anular a graça de Deus, onde Paulo diz, no verso 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então presta atenção. Eu não consigo viver para Deus debaixo da lei, eu vou viver debaixo da lei para a lei. Então Paulo fala, eu, mediante a própria lei, morri para a lei,
a fim de viver para Deus. Então eu só consigo viver para Deus. Presta atenção, olhe para mim. Eu só consigo viver para Deus se eu morri para a lei. Eu não consigo viver para Deus baseado na lei, por quê? Porque o próprio Deus pôs um fim na lei. A lei não agrada a Deus. A lei foi dada por Deus, sim, e válida por um período até Jesus Cristo vir. Quando Jesus Cristo vem, o fim da lei é Cristo. Então não posso agradar a Deus. Eu não posso estar vivendo para a lei com princípios que o próprio Deus pôs um fim. Eu não posso estar querendo servir a Deus baseado na lei, se o próprio Deus que estabeleceu a lei, ele pôs um fim na velha aliança. Não agrada mais a ele a velha aliança, porque Cristo a cumpriu, estabeleceu uma nova aliança e não dá para viver para Deus nos princípios da velha aliança, que ele mesmo pôs fim. Então, nós, mediante a própria lei, morremos para a lei, agora, a fim de viver para Deus. Então, isso é muito sério que eu estou te dizendo, isso aqui é evangelho. É difícil você encontrar esse ensino por aí, é difícil. Tem quem fale sobre isso, mas é claro. Mas é tão difícil, eu nunca vi alguém na televisão vir explicar isso, esse arroz com feijão, que todo crente tem que saber, que eu estou aqui pregando para você. Você já viu alguém me ensinar isso na televisão? Nunca viu. Então, vamos trabalhar sobre isso. Então, para mim viver para Deus, eu tenho que morrer para a lei. Agora, Paulo está dizendo que nós morremos para a lei, mediante a própria lei, para mim me libertar da lei, eu morri para a própria lei. Então, onde é que Paulo fala isso? Na pregação passada, escrito mortos para a lei, eu expliquei sobre isso. Vamos pegar o mesmo gancho para trabalharmos e irmos um pouquinho mais avante nessa pregação de hoje. Então aqui no capítulo 7 de Romanos, Paulo vai explicar como é que nós morremos para a lei. Isso aqui só é válido para quem nasceu do alto. Quem é crente entende o que é ser salvo. Então no capítulo 7 de Romanos, Paulo vai explicar isso. Porventura ignorais, irmãos, e aí ele diz, falo aos que conhecem a lei. Ele está falando isso para quem conhece a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então está dizendo que a lei, a velha aliança, tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Agora ele vai fazer uma ilustração. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Que lei que liga a mulher casada? A lei conjugal. Então existe uma lei do casamento, é a lei conjugal. O casal está ligado um no outro por esta lei, a lei conjugal. Então ele fala, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigado está da lei conjugal. O que ela está dizendo? Que se o marido morrer, acabou a lei conjugal. Enquanto os dois estão vivos, existe a lei do casamento. De sorte que se o marido morrer, a mulher está livre desta lei. Por quê? Porque houve a morte e a morte termina com a lei conjugal. De sorte que o marido dela morreu, ela não está mais presa na lei conjugal, porque o marido deixou de existir, a lei perdeu a validade, acabou a lei. Não existe mais lei conjugal. Aí ele fala, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido se unir a outro homem. Se porém morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se casar de novo. Então, o marido morreu, acabou a lei conjugal. Agora, e com relação à lei, à velha aliança? Deus usou o mesmo princípio para nos libertar da lei. Olha lá.
Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que dentre os mortos ressuscitou, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então precisamos entender bem isso aqui. Então o que Paulo está explicando? Que assim como o marido morreu, acabou a lei conjugal, o mesmo princípio foi atribuído para nós. Nós também morremos para a lei. Através de quê? Do corpo de Cristo. Por que Paulo fala o corpo de Cristo? Aí a gente se volta para a cruz. Quando Cristo está pregado ali na cruz, todos nós estamos sendo crucificados com Ele. A velha criação, tudo que vem de Adão até a cruz, Deus está pondo um fim nela, na cruz, está incluindo todos nós na cruz e nos matando ali através do sacrifício no corpo de Cristo. Vamos explicar isso com mais calma. Deus criou o primeiro casal. Este casal era a cabeça da raça humana. A raça humana inteirinha estava embutida, incluída neste casal. Quando este casal pecou, só os dois se tornaram pecadores. Mas eles eram cabeça da raça humana. Deus havia dito para eles: crescei-vos e multiplicai-vos. Quando eles se tornaram pecadores e morreram espiritualmente e se tornaram estragados, a natureza deles mudou, eles morreram por dentro e se tornaram destruídos e depravados, nós não existimos ainda, mas nós estávamos incluídos no primeiro casal. E nós que nascemos milhares de anos depois, nós trouxemos essa herança do pecado que o primeiro casal cometeu. Nós fomos afetados, mesmo nascendo milhares e milhares de anos depois, porque eles caíram em condenação e se estragaram, eles passaram o estrago também para nós. Nascemos debaixo de uma natureza caída. Por quê? Porque toda a raça humana estava incluída naquele casal. Por isso que Paulo fala em Romanos, aqui no capítulo 6, verso de número... capítulo 5, verso de número 12... Portanto, assim como por um só homem entrou um pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, olha a inclusão. Assim a morte passou para todas as gerações, todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Então nós estávamos incluídos em Adão. Você poderia dizer, mas eu nasci tanto tempo depois, não foi eu. Não foi eu que pequei, que comi do fruto, que desobedeci. Mas como eu vim de Adão, Adão transferiu essa coisa ruim para mim. Eu não tenho a culpa, mas eu recebi isso de Adão. Eu nasci dele, das entranhas dele. Faço parte dessa natureza terrena caída. Eu estava incluído em Adão. Vocês estão entendendo a inclusão? Agora, o que Deus faz? Deus vai usar o mesmo princípio. Quando Cristo vai para a cruz, Ele vai nos incluir em Cristo, assim como a gente estava incluído em Adão. Deus agora na sua justiça, Ele vai nos incluir em Cristo. Então quando Cristo está ali na cruz pregado, Deus me incluiu tudo que veio da velha criação, foi posto em Cristo. Presente, passado e futuro, é uma morte inclusiva, nós fomos incluídos, ligados a Cristo. Você entende isso? Nós somos incluídos. Olha só aqui no capítulo 6, eu já falei sobre isso. No capítulo 6, verso 1, só para ficar bem mais claro. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como eu vou viver no pecado? Como viveremos no pecado? Nós que para ele morremos. Como foi possível morrer para o pecado? Aí ele explica, ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte,
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. O que ele está dizendo? Que quando Cristo vai para a cruz e ele morre, nós fomos incluídos nesta morte. Nós fomos incluídos na crucificação. É como se Deus pegasse todos e incluísse em Cristo. E quando Cristo está na cruz, todos nós estávamos incluídos nele. Quando ele morre, todos nós morremos com ele, fomos, pois, sepultados com ele, pelo batismo na morte. Esse é o verdadeiro batismo. João Batista foi um personagem antes da cruz, veio batizando com água, antes do Evangelho, um batismo direcionado para os judeus, o Evangelho nem havia começado ainda, o sangue não havia derramado, a nova aliança não está em vigor, isso é um batismo antes da cruz. Agora o batismo da cruz, e depois da cruz, nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, uma inclusão na morte de Cristo, pelo batismo. O batismo aqui é o sepultamento, a inclusão na morte de Cristo na cruz. Continuando, verso 5. Olha lá, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, nós estávamos lá no princípio unidos com Adão. Adão pecou, por um homem entrou o pecado no mundo, afetou cada um de nós. Agora nós fomos unidos em Cristo, fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Nós somos incluídos na morte dele, unidos nele. Quando Cristo está ali na cruz, nós estamos unidos a ele. Ele está morrendo e nós estamos sendo crucificados com ele. O que nós lemos lá em Gálatas 2? Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. É isso que Paulo está dizendo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Olha o versículo de número 6 de Romanos 6. Sabendo isso, é uma coisa que eu tenho que saber. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Ponto final. O nosso velho homem, tudo aquilo que herdamos de Adão, o nosso passado, nós fomos crucificados. É uma coisa que eu tenho que saber quando Cristo está morrendo na cruz. Eu tenho que me gloriar porque eu estou morrendo, eu estou incluído, eu fui posto nele. O meu velho homem está sendo liquidado, acabado na cruz. Então a morte de Cristo é a minha morte. A ressurreição de Cristo é a minha ressurreição. Você entende isso? Por que Paulo está dizendo? Nós morremos para a lei mediante o corpo de Cristo. Porque nesta carne, este corpo do sacrifício, houve essa inclusão e ali nós morremos para a lei. Por isso que Paulo fala, o fim da lei é Cristo, o fim da velha aliança, o fim do judaísmo. Entenda o que eu tenho que te dizer. É Cristo para a justiça de uma classe de pessoas, daqueles que acreditam. Quem não acredita ainda está antes da cruz, está na morte. Está antes da cruz. Está na velha aliança. Não passou pela cruz, não tem vida. Por isso que ele fala, eu morri para a lei para poder viver para Deus. Eu não posso viver para Deus debaixo da velha aliança. Versículo 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Esse corpo está num processo de destruição, está sendo destruído e vai ser destruído totalmente na morte. Aí ele fala, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu, nós morremos.
Estamos justificados do pecado. Estamos justificados do pecado, pastor. O que é isso? Significa que eu fui liberto do pecado, eu morri para o pecado. A minha culpa, tudo que eu herdei de Adão acabou na cruz. O preço do pecado foi pago por Jesus na cruz. Justificado estou do pecado. Quando Deus olha para mim, Ele me vê inocente, ainda que eu seja defeituoso. Ainda que eu seja cheio de falhas. Cristo me inocentou na cruz. Eu morri com Ele para o pecado, ressuscitei com Ele. E Ele me inocentou. Quando Deus olha para mim agora, Ele diz, inocente. Olha como isso é grande, olha como isso é grande. E como é que eu consegui isso? Foi me dado gratuitamente por sua graça. A lei é o oposto a tudo isso. A velha aliança é o homem se esforçando, se matando, fazendo 1001 coisas para alcançar isso, mas por meio da lei ele nunca vai alcançar. A graça, eu não me esforço mais para nada, eu me entreguei totalmente, eu creio em Jesus Cristo. E a graça me inocenta de tudo aquilo que pesava sobre mim. Por isso Deus me inocentou na cruz. Inocente. Inocente. Você acredita no que eu estou te dizendo? Agora vamos voltar para Romanos 7. O que Paulo está dizendo? Versículo 4, assim, meus irmãos, também vós morrestes para a lei. Nós morremos para a lei, morremos para a velha aliança, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificar para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de forma que nós servimos a Deus agora em espírito. Não dá mais para servir a Deus na carne. Eu só posso servir a Deus no meu interior, no meu exterior, a minha carne desobedece o tempo todo. Mas eu sirvo a Deus no meu interior, no meu espírito. É o único lugar que eu consigo servir a Deus é em novidade do espírito. Então, olha lá Gálatas 2. Como é que eu serei liberto da lei? Como é que a mulher foi liberta da lei conjugal? Quando o marido morreu. O marido morreu, acabou a lei conjugal, não existe mais o casamento. A mesma coisa, quando Cristo morreu, eu estava incluído, eu morri para a lei. Morri para a lei, acabou, a lei não tem mais domínio sobre a nossa vida. Olha o que Paulo fala. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo não vive em quem está debaixo de lei, porque ele não morreu para a lei e não está vivendo para Deus. Cristo só vive em quem está na nova aliança. Aquele que morreu para a lei está vivendo para Deus através de Cristo. Agora vem uma palavra pesada. Então quer dizer, pastor, que todos aqueles, olha, isso é duro de dizer. Isso é duro de dizer. Eu demorei 22 anos para entender o que eu vou tentar te explicar. Eu não sei nem se você vai entender isso. Não sei nem se você vai entender se o Espírito Santo já lhe deu condições no Espírito de ter os olhos espirituais abertos para entender com clareza o que eu vou te dizer.
Todos quantos estão ainda debaixo da lei, tentando servir a Deus debaixo da lei, estão mortos. Não estão vivendo para Deus. Não passaram pela cruz. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei para viver para Deus. Então, quem não morreu para a lei e vive debaixo da lei, igrejas inteiras, bispos, apóstolos, que prendem as pessoas na velha aliança, e essas pessoas não vivem para Deus porque elas estão ainda debaixo da lei. Só pode viver para Deus quem morreu para a lei. Olha, eu vou ler de novo. Pastor, isso é muito grave que o senhor está dizendo. Mas é grave, mas não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui, ó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, para mim viver para Deus, eu tenho que morrer para a lei. Eu só morro para a lei mediante a morte de Cristo na cruz, a minha inclusão. Quando eu creio, me é revelado isso. Então existe uma gama enorme de gente que se diz evangélico. Igrejas inteiras, presas na velha aliança. Eles não vivem para Deus, eles estão vivendo para a lei, para a sua religião. Estão mortos. Eles não morreram para a lei para poder viver para Deus. Vou repetir. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Como nós morremos para a lei? Através da morte de Cristo na cruz, a nossa inclusão na morte dele e o sepultamento na morte pelo batismo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Morri para a lei a fim de viver para Deus. Será que você entende isso? Olha como isso é profundo, meus irmãos. Eu estou repetindo de novo essas coisas, mas isso é profundo. Eu faço uma oração por você agora. Não preciso fechar os olhos, não preciso ter aquela posição de quem vai orar, não. Aqui dentro de mim, falando isso, eu estou orando por você. A oração que eu faço por você agora, do profundo do meu espírito, é que você tenha revelação e os seus olhos espirituais sejam abertos agora. Que o Senhor conceda a graça e a revelação e você entender que você morreu para a lei. E que eu não consigo viver para Deus debaixo da lei, porque o próprio Deus pôs um fim na lei. Ele mesmo pôs um fim. Ele não considera mais a velha aliança, porque no lugar ele substituiu por uma nova aliança. A velha acabou. Eu estou morto. Se eu quiser viver e agradar a Deus baseado na lei, eu estou morto, porque eu só consigo viver para Deus quando eu morri para a lei. Cristo nos matou, nos liquidou para a lei, mediante a sua morte na cruz. Você recebe isso que eu estou te dizendo? Então, pastor, quer dizer que todo esforço da lei, todos os sacrifícios da lei, os jejuns, os votos, toda aquela prática da velha aliança não serve mais de nada. Não! Não serve mais para nada. Aquilo me distancia de Deus. Se eu tentar me achegar a Deus por sacrifício agora, eu estou negando a cruz. Isso não agrada a Deus. Se eu quiser me achegar a Deus fazendo voto, e o voto de hoje é pôr dinheiro em envelope e desafiar a Deus, isso não agrada a Deus, porque é um princípio da velha aliança. Se eu quiser me achegar a Deus através das festas judaicas, dos sacrifícios, dessas monte de coisas que se fazem do Velho Testamento, isso não agrada a Deus, porque tudo isso é uma coisa que acabou na cruz. Eu estou ainda morto, não estou vivendo para Deus. Se eu estou praticando essas coisas, eu não estou vivendo para Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei.
Morri para tudo aquilo a fim de viver para Deus. Eu só vivo para Deus na nova aliança, debaixo da graça de Deus. Então, a velha aliança é o conceito de o homem manter a sua salvação por obras, do homem tentar chegar a Deus por esforço próprio, do homem tentar ser salvo por esforço próprio, do homem fazer aquele monte de obras no seu esforço, na sua capacidade terrena, com a sua natureza caída, para alcançar a salvação, tentar agradar a Deus, tentar ser útil para Deus, mas tudo isso se torna inútil. Se torna inútil se tratando na nova aliança, porque eu, mediante a própria lei, morri para tudo isso, para poder viver para Deus. E aí Paulo diz: estou crucificado com Cristo, acabou, a cruz me libertou, logo já não sou eu que vive, olha viver para Deus, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Pois eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Aí depois Paulo diz o quê? Depois desse verso: morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Olha a nova vida. Logo agora, não sou eu mais que vive, Cristo entrou em mim pela nova aliança. E Cristo vive em mim. E agora o viver que eu tenho na carne, ainda estou vivo neste mundo, ainda estou preso num corpo neste mundo. Como é que eu vou viver? Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne agora, eu vivo pela fé em Cristo, pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora o resto de vida que eu tenho na carne, eu vivo pela fé em Cristo, somente nisso. O que é a fé em Cristo? É a fé no Evangelho. É a fé que eu morri para a lei a fim de viver para Deus, que Cristo está vivendo em mim, no Espírito Santo que habita dentro de mim. Não é uma fé que eu estou atrás de Deus só para ter benefício. Eu tenho fé para ter casa, para ter carro, para ficar rico, para ser curado. Uma fé externa que só quer benefício de Deus. Essa fé que Paulo está dizendo aqui é uma fé no conhecimento do Evangelho, da graça de Deus, naquilo que foi feito na cruz. E a fé que eu tenho na minha carne, nesses restos de anos que eu tenho de vida na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, naquilo que aconteceu na cruz, que me amou e se entregou por mim. E agora Paulo fala o último versículo do capítulo 2 de Gálatas 2. Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, então Cristo morreu em vão. O que Paulo está dizendo? Se eu quiser viver debaixo de lei, se eu quiser agradar a Deus debaixo da velha aliança, se eu quiser me justificar diante de Deus e merecer a salvação através das práticas do judaísmo, se eu quiser agradar a Deus fazendo jejum, pagando preço, fazendo votos, servir a Deus na velha aliança, o que vai acontecer? Eu anulo a graça de Deus. Entenda, se eu quiser manter a minha salvação por obras, por esforço próprio, eu anulo a graça de Deus. A graça de Deus não tem valor nenhum para mim. Eu volto as costas para o que foi feito por Cristo na cruz. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, se tudo isso que eu acabei de explicar para você é baseado na lei, na velha aliança, eu anulo a graça de Deus
E a morte de Cristo da cruz, que foi feito na cruz, se torna uma coisa vã, uma coisa perdida. Então o que os Gálatas fizeram? Eles deixaram a graça de Deus de lado. Olha como é sério. E se voltaram para a velha aliança tentando servir a Deus debaixo da lei. Então Paulo escreve esta carta para despertar o erro, o engano que eles cometeram. E vou terminar no versículo 21. Se eu quiser me justificar pela lei, eu anulo a graça de Deus. Agora Paulo fala, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, que tudo isso que explicamos, eu vou obter baseada na lei, então Cristo morreu em vão, foi inútil o que ele fez na cruz. Então como é que eu vou viver para Deus? Paulo fala, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Então, se eu vivo debaixo da velha aliança, escravizado no judaísmo, dizendo que isso é evangelho, eu não morri para a lei, logo eu não vivo para Deus. Porque só vive para Deus aqueles que morreram para a lei. Muito bem, meus queridos irmãos, foi uma alegria estar com você. E a oração que eu faço, mais uma vez, no finalzinho desta palavra, é que Deus abra o teu entendimento, e abra o teu entendimento, e abra o teu entendimento muito, e você venha enxergar a riqueza do Evangelho da graça de Deus. Vamos ficando por aqui, eu vou me despedindo de todos vocês, dizendo isso do profundo do meu coração, afirmando que a tua vida, minha irmã preciosa, meu irmão amado, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.